que é modelo assim, para esse tipo de educação renovada, atual, né? Que é cooptada pelo capitalismo, assim como tudo foi, né? Eu sou do movimento punk. O punk foi soltando. O punk hoje não é ameaça nenhuma, ser punk, sabe? É uma moda. Então, se foi capturado pelo sistema, como tudo é. Inclusive a educação democrática está sendo, e será. Vide os grandes patrocinadores. Quem fundou algumas das escolas democráticas foram os grandes empresários. Tal. Então, eles têm que olhar isso. Uma escola anarquista nunca vai ser patrocinada por um empresário. Então, porque é anarquista, é anticapitalista. Por isso que alguns princípios são inegociáveis para pensar numa escola anarquista. Uma escola mais livre, mais moderninha, mais tchan, aí é outra conversa. Mas, vou dar um exemplo concreto. A Summerhill, que é essa escola na Inglaterra, do Neil, né, que também ele misturou um pouco a questão da educação com a psicanálise e tal. Ele fez uma discussão meio, acho que com Reich, é uma discussão interessante que ele faz. Mas é escola de atitudes, né? De atitudes, mas é uma escola considerada libertária e democrática, né, nesse campo. Então tem a Assembleia de Estudante, tem a Assembleia de Estudante, tudo como assim a gente imaginaria que é uma educação mais livre. Só que é uma escola de elite. É paga, é um internato, é caríssimo, e só filhos dos grandes ricos milionários do planeta Terra, do Japão, estudam lá. Esses caras vão sair de lá daquela escola e vão ser o quê? Revolucionários? Não, vão ser publicitários, empresários, é aquele método Waldorf. Não, esse não é Waldorf, não. Aí tem um livro que é sobre eu vou comentar sobre a Waldorf, é rapidinho também a Waldorf. Um livro sobre os egressos. Então, um jeito de você descobrir é o estudo de egresso, como estudar o que aconteceu com os moleques que saíram da escola. A Summerhill. Todo mundo gostou, porque era, né, tinha assembleia, decidia, ele tinha uma questão muito da libertação individual, né, então por isso que era muito voltado na questão psicanalítica, tal, da respeito à individualidade e tal. A maior parte deles viraram empresários de sucesso, ou já eram filhos de empresário, então herdou a empresa do pai e tal, ou virou publicitário. São os caras que político, pensam fora da caixa. Os caras que pensam fora da caixa. Quem adora isso? Google, Facebook, pronto. Então, esses caras, uma educação desse tipo, quando ela não é vinculada a uma proposta política de autogestão e anticapitalista, ela é cooptada e corrompida pelo sistema capitalista. Eu só não acho que, assim, essa coisa de cooptar pra mim, parece que alguém tá pensando... Eu acho que o sistema, assim, cara, ele vai se modificando, ele se modifica. E aí, tipo... É constante renovação. Cara, não é assim, alguém, o cara do Google pensou, vamos cooptar as pessoas. Não, ele colocou as pessoas lá, deixando trabalhar mais tranquila. Leva o cachorro. Aí no final ele falou, ganhei mais 500 mil. Porra, cara, isso tá bom. Tá valendo a pena. Traz aí, então, agora, mas não sei o quê. Bota videogame. Eu vou cooptar. Cara, o cara quer ganhar dinheiro. E aí, como é que eu vou ganhar dinheiro? Vou pensar de um jeito. Então essas empresas fazem isso. Tipo, o cara vai trabalhar com o cachorro, o cara, sei lá, dorme, tem um puff, então o cara pra dormir. Aí no final ele, deu um lucro de 1 bi. O cara é bilionário hoje. Entendeu? Aí o que acontece? Não, mas nem que ele. Tipo, eu acho que o capitalismo muda, cara. Ele muda a todo momento. Então, eu acho que essa dificuldade lá com o capitalismo, essa plasticidade dele, cara. Ele tá sempre se modificando, ele tá sempre modificando. Entendeu? As pessoas estão sempre pensando como ganhar dinheiro de uma forma mais rápida. E isso vai mudar. Então, aí eu fiquei pensando nisso, né? Essa coisa da autonomia, eu fiquei, cara... Pensei que ia ser curtinho. Eu fiquei até meio frustrada, cara. Falei, caramba. Não, no fundo eu falei, o cara do Google, falou, que legal, cara. Você viu um trabalho bacanão. Entendeu? Você formou gente crítica, mas quem garante que esse cara... Não, às vezes esse cara crítico, polivalente, não sei o que, o sistema adora. Hoje, ninguém quer um cara tapadão como na época do Ford. Do Taylor. Então, é essa a questão. Como é que a gente sai disso, cara? É muito difícil, porque o capitalismo ali... Eu acho que tem que passar por um processo de conscientização, mas pode falar. Não, só falar da Waldorf. Waldorf não tem nada a ver com educação libertária, porque ela é religiosa. Pra mim, eu considero confessional. Escola confessional. Antroposofia, pra mim, sim, é isso. Simples assim. Educação religiosa. As fadas, as músicas, as coisas, era uma coisa mística, uma coisa estranha, assim, eu não sei, pra mim, minha opinião. É uma pergunta bem básica. Peraí, deixa ele. Não, ele tava na frente, ele pediu faz 3 horas. Eu vou fazer rapidinho. A pergunta que me incomodou desde a hora que você fez a exposição. Qual é a relação da educação libertária, nesse caso, então, com Paulo Freire, nesse caso,
Você vai tentar responder na mesma pergunta isso. Com o John Dewey e o MST. Só esses três. Porque os três que mais me representou aqui a relação. Que o Dewey fazia algo parecido com o que você falou nos Estados Unidos, parecido, quer dizer que é o mesmo. A questão, quem é o Paulo Freire dentro dessa perspectiva? Com E a prática do centenário. né? E a prática que eles fazem já, eles têm uma educação também. Posso aproveitar só para pontuar algo que foi dito um pouco antes? Realmente eu vejo também que as empresas elas se aproveitam para gerar lucro do potencial de pessoas que têm um pensamento diferenciado, porém não ameaçador. Isso. O capitalismo ele não aceita que mexam na estrutura dele de forma alguma. Exatamente. Então, se você tiver um potencial muito grande para produzir, você pode usar a roupa que você quiser, você pode ter o livro que você quiser na biblioteca. Ficar em casa com seus Você saco e trabalhar no computador. você pode ir na empresa lá com a camiseta do Che Guevara. Só que se você levantar a voz para realizar uma defesa que cause mudança estrutural no capitalismo, você vai ser excluído. E aí você vê pessoas que começam... tem um caso interessante que é daquele filme, um documentário do Michael Moore, Capitalismo, uma História de Amor. Que ele vai explicar a questão da economia. Eu não vou conseguir entrar em pormenores agora porque eu posso não ser exato, então, mas eu vou jogar a ideia. Ele vai trabalhando a questão da economia e os cálculos matemáticos para você realizar operações que, de certa forma, naquele engenho de dinheiro para lá, alíquota, tudo mais tal, você realiza uma retirada de dinheiro dos mais pobres. E aí é interessante que ele mostra assim, tentativas de explicação desses cálculos econômicos por um especialista, e depois ele mostra um porta-voz do governo norte-americano falando, e o porta-voz se enrola e o especialista se enrola na hora de explicar. E é interessante por quê? Porque ele fala assim, o especialista que está contribuindo com ele no documentário fala assim, sabe o que é? Existe toda uma estrutura para retirar o dinheiro dos mais pobres. Quem vai analisar se a atitude é criminosa ou não são advogados que não são especialistas na área. Então eles não vão saber analisar o que está acontecendo. Aí que entra a parte importante para a gente, depois dessa introdução que eu fiz. Se surgir alguém capaz de entender esse sistema, o Estado vai lá e contrata ele para ser um servidor muito bem remunerado dele. Então, eu acho que é um negócio para a gente se pensar também nessa questão de como que as pessoas que têm conseguem fazer um processo diferenciado de consciência, desenvolvimento, entender em que sociedade nós estamos inseridos, esses problemas, como a gente não só realizar isso por meio da educação, mas permitir que essas pessoas tenham espaços importantes. Porque hoje o que a gente tem uma sociedade com uma educação de castração, você força uma série de imposições, desde obrigar a ficar sentado numa carga horária, não respeitar o desenvolvimento de cada um, não respeitar o gosto de cada um, a forma de aprender de cada um. E quem consegue sobreviver bem, tirando altas notas a esse processo, parece que já tem uma chave para abrir a porta dos cargos que vão ditar como que a sociedade vai ser estruturada e moldada. Por exemplo, vai ser muito difícil você ter um juiz progressista. Porque a formação exigida, o treino, a prova oral, você tem tudo que demonstrar que você foi trabalhado dentro dessa mentalidade e absorveu ela para poder reproduzir. Mas olha que o líder mundial mais progressista hoje é o Papa, hein? Sim. Isso é irônico. E você percebeu que eles já começaram a cortar ele? Ele começou a perder a exposição na mídia, ele não tem mais a exposição que ele tinha antes, ele começou a causar insatisfação no meio dele. Então é a mesma coisa que eu senti pela sua fala, de você aplicando o teu método num ambiente que parece que te rejeita o tempo todo. Então assim, esses deslizes do capital, por exemplo, se tiver um juiz de primeira instância que é progressista, a decisão dele sobe para um tribunal com 3.
Que aí já é difícil ter 2 progressistas. A probabilidade sempre vai ser pequena, Sempre. porque o sistema já vai podando. Tipo assim, como pra ser progressista precisa ter tempo de reflexão. Um cara que estuda o suficiente pra conseguir ser juiz nesse patamar, ele muito provavelmente não vai ter pouco tempo Não. pra reflexão, pra fora daquilo que ele tá estudando, pra passar numa porra de uma prova. E outra coisa, a prova oral, dependendo de como você vai fazer, você tem que fazer um discurso que não seja o que você pensa, a tua visão. Sim. Então a gente tem, acho que, um outro desafio que eu gostaria de colocar assim pra gente pensar. É você ter um processo educacional libertário diferenciado. Porém a gente precisa dessas pessoas ocupando lugares onde elas possam alterar toda uma realidade que fecha, Exatamente. que fecham portas para pessoas assim. E aí a questão não seria ou não o Estado o meio de promover isso? Por exemplo, com o governo progressista nós tivemos uma mudança do Enem, que foi polêmica demais, com Simone de Beauvoir estando no Enem e tal. Então talvez o Estado seria essa figura. Lógico, a gente está conversando até agora sobre o Estado não participar disso. Mas ele não participando disso, como que essas portas que já estão com a chave certa já programada, como que essas portas vão ser abertas por quem não é alienado dentro desse processo de seguir o que o capital determina e ser o bom funcionário do capital, né? Eu quero fazer uma fala rapidinho. Sobre essa questão da participação do Estado na educação, eu até brinco que eu sou uma anarquista de merda, porque eu defendo o Estado em certas áreas estratégicas. E a educação é uma delas. Por uma questão de investimento, cara. É muito difícil você ter uma estrutura, por exemplo, uma estrutura que o Instituto Federal tem. Fui numa escola de São Paulo, na região de Higienópolis, ali, que é uma região de classe média alta. A escola lá tinha uma estrutura muito menor que a nossa, e a mensalidade era de R$3.000. Então, quanto custaria uma estrutura como a nossa? Se não é o Estado, como que a gente faria? Mas, nesse sentido, eu acho que é importante a gente encontrar espaço no Estado para atuar. E a ocupar o espaço estratégico, às vezes, é ardoroso, é árduo, né? Porque você tem que engolir sapo, tem que conviver com gente que não está disposta ao diálogo. Mas eu vejo que é o único caminho. Eu, sinceramente, eu gostaria que vocês me dessem outra direção. Eu não vejo outro caminho para uma atuação revolucionária futura. Porque eu penso assim, hoje nós perdemos, o campo progressista perdeu no Brasil. O Estado é deles, mas o Estado não vai ser deles para sempre. Nós voltaremos, é isso que a esquerda faz, a esquerda volta. E quando a gente voltar, o que a gente vai fazer? Eu acho que é essa a pergunta que a gente tem que se fazer e buscar uma resposta, entende? E nesse sentido, a educação ela tem que ser um caminho, né? Como que a gente pode atuar nisso? Tendo o Estado em perspectiva. Porque a gente pensar numa educação livre do Estado, hoje eu considero algo quase utópico, assim, pensando massificamente, assim, em termos de instalação disso de modo geral na sociedade. É muito mais fácil você fazer uma política pública e implementar ela do que você ter a utopia de que, junto com uma série de movimentos sociais que muitas vezes não tem tanta adesão, principalmente junto à classe média, que é o setor mais difícil da gente conseguir atingir nesse sentido, fazer uma escola libertária. E aí que tá, né? Eu acho que a grande questão não é uma escola libertária, é propor um método libertário para que o professor se reforme nesse sentido. Porque eu vim de uma grade curricular, eu chamo de grade curricular, que a gente brincava que a gente tinha disciplinas optatórias. Porque era uma disciplina optativa que você tinha que fazer, mas eles só ofereciam uma. É bastante liberdade. E eu acho que isso dá muita dimensão do quanto a gente está engessado. E eu fico pensando, mas até discutindo com uma amiga, porque eu passei o final de semana gestando um artigo falando sobre isso. E ela falou assim, mas você acha que a sua educação na Unesp de Assis não teve liberdade? Eu acho que teve, mas muito por conta das leituras que eu fiz. E isso é fundamental. E eu acho que é isso, né, que a gente tem que tentar se aproximar. Vou encarreando aqui umas falas. Eu penso, minha postura até profissional com relação a isso, é assim, o sistema ele tem contradições e nessas contradições a gente arruma formas de trabalhar, né? Porque o sistema educacional ele é pensado para reproduzir, mas para reproduzir um mínimo daquelas condições para a produção de mão de obra fabril, para a produção de pessoas minimamente capacitadas do trabalho no capital, ele abre espaço para que as pessoas possam ir além dessa formação que ele espera.
Senão nós que passamos por escolas comuns, tradicionais, não estaríamos aqui. Sim, com certeza. Então, eu gosto de pensar nessa perspectiva de trabalhar exatamente na contradição do que é o sistema educacional, que é para disciplinar, mas ao mesmo tempo abre possibilidades para que se vá além dessa disciplina, né? Claro que a gente está falando de coisas que estão muito além do nosso tempo, né? Que sentido? No sentido de quando a gente propõe uma educação libertária num método que ainda é fechado, a gente está sendo... Reformista. Eu não gosto nem dessa palavra, não gosto nem da palavra vanguarda, mas a gente está falando de coisas que talvez se instalem daqui a muito tempo. Mas a gente trabalha... Eu acho que não falar dessa forma seria ser utópico, porque passar por isso é um processo. Não adianta, eu acho que em qualquer coisa que a gente queira ser progressista demais, a gente vai sofrer. Porque a gente está lidando com uma quantidade muito grande de fatores, é um sistema, são pessoas, e a gente está lutando contra um inimigo muito forte. Eu penso que é um trabalho por níveis. É um trabalho por níveis. Tem o horizonte lá na frente, desse ideal mais amplo, mais profundo de transformação, e tem o que eu faço aqui. Se eu ficar pensando só no horizonte lá adiante, eu me paraliso aqui. E no aqui que eu falo é segunda-feira, dia 5, eu vou dar aula no curso de Artes e Biologia da FIU. E eu tenho que fazer alguma coisa lá. Se vai... Não vou reinventar a roda, mas eu tenho que fazer alguma coisa lá. Mesmo sabendo das perspectivas limitadas, eu não vou me isentar, não vou me aliar de fazer alguma coisa. Você está entendendo? Eu penso em níveis assim de ação. Né? Aquilo que está mais próximo possível e aquilo que está mais distante, que é o nosso horizonte utópico, né? Que é o nosso grande ideal que nos guia. Né? Bom, para devolver a bola para vocês, eu não gostaria que terminasse, né? A gente está meio que um teto de 2 horas, né? Que a gente meio que pensou. Não gostaria que terminasse sem falar das perspectivas de uma educação libertária fora da escola. Como nesses espaços, por exemplo, como na assistência social, como em centros comunitários e assim por diante. Bom, não vou responder, né, porque acho que tem mais um diálogo, mas tentar comentar algumas das questões. Uma delas é a questão do Paulo Freire, do Dewey. Aí é difícil, assim, é complicado. Ou linhas gerais, pelo menos. Linhas gerais, assim, não tem nada a ver. Nada, assim, tentando ser objetivo. Há pontos de aproximação, de contato? Como óbvio, né? O desenvolvimento, o Kropotkin dizia isso, né? O desenvolvimento da ciência do conhecimento, ele é coletivo e ele é cumulativo. Você vai ter. Então, quer dizer, o que o Paulo Freire fez, uma coisa assim, Paulo Freire não dormiu, teve um sonho premonitório, acordou e inventou tudo da cabeça dele. Ele falou que ele é um gênio. Não somos tributários a... Isso, não que eu não nego que ele seja um cara super bom, mas gênio não, né? Assim, peraí, muita gente fez antes dele. E ele, respeitosamente, o respeito do Paulo Freire, chupinhou muita coisa de que já tinha sido feito antes. De outras formas, com outros nomes. Assim como o Dewey, assim como os anarquistas, não inventaram nada, né? Assim, a educação mútua não é invenção dos anarquistas, é do Lancaster, que é Quaker, que é religioso. Então, sabe, tem uma coisa cumulativa, que você vai experimentando coisas. Então, assim, primeiro isso. Entre os anarquistas, primeiro a gente desmistifica essa coisa da personalidade. Não existe personalismo, né? Por exemplo, não existe kropotkinianismo, malatestianismo, assim, a gente não... O anarquismo é um corpo de ideias e de práticas que não figura na personalidade de alguém. Então, os freirianos, Foucaultianos, marxistas, a gente não tem isso. Não deveria ter, talvez alguns até tenham uma certa adoração por alguns, são ruins, assim, sendo irônico, mas assim, não é próprio do anarquista ter esse tipo de... e aí a perspectiva de vanguarda, da liderança. É o Paulo Freire. Falou, tá falado. Não, falou um monte de merda. Ele era cristão. Foi secretário de educação, sabe? Tem várias coisas que também a gente não pode isentar. Então, e ele mesmo negava essa ideia de vanguarda. Sim, mas... Porque é uma questão tutelar, né? Claro. Quando eu sou vanguarda, eu tutelo o outro. Mas não tô falando ele, especificamente, tô falando os freirianos. Mas esses são os problemas. Então, assim... Marx é bom, o problema são os marxistas. O Paulo Freire tem várias coisas próximas, assim...
da perspectiva libertária, ele nunca anunciou, e nunca iria anunciar, porque ele é cristão e socialista da linha marxista. Assim como o Frenet fez, pegou várias coisas do Ferrer, da escola moderna, e não deu o devido crédito. Então, por isso tem muita aproximação. Eu trabalhei bastante tempo com formação sindical, por exemplo. Então, na formação sindical, na formação popular, na educação popular, é Paulo Freire. Porque o Paulo Freire é método não formal. Não é nem método, né? É uma inspiração de uma educação não formal, fora da escola, baseada no cotidiano, na cultura, na relação relação social, econômica daquela comunidade. Então, especificamente, não existe como reproduzir o Paulo Freire em lugar nenhum, porque ele diz respeito a cada realidade concreta de cada... Se você vai trabalhar com pescadores, analfabetos, é uma coisa, é uma realidade. Você vai trabalhar métodos, conteúdos específicos para isso. Se você vai trabalhar com operários urbanos, outro completamente diferente, inspirado nos mesmos princípios. Então eu entendo o Paulo Freire nessa perspectiva. Então tem pontos de contato, mas não tem filiação direta com a educação libertária. Até por um corte político, né, de orientação política diferente. O John Dewey, ele é o ideólogo da escola nova de linha americana, mas da escola nova liberal. Assim como que foi a experiência que chegou aqui, a Anísio Teixeira, o Lourenço Filho, esses caras, todos são da escola nova que pensa numa perspectiva de educação integral, mas educação integral dentro do marco do liberalismo e do capitalismo. Então, diferente do que os operários falaram da educação integral na IT, que a educação integral era para acabar com a divisão de classes. É um processo, ou seja, eles não acreditavam que a educação ia fazer revolução, ia mudar o mundo. Então, dar aula segunda-feira, não vai mudar o mundo, não é a escola que vai transformar o mundo, mas ela é parte do processo revolucionário junto com outros caminhos. O sindical, você quer acabar com discutir a questão econômica, você tem que ir para o sindicato, não adianta ir para a escola. Você acaba com o capitalismo plantando autogestão com a classe trabalhadora. Então, tem várias frentes de ação que os anarquistas atuam. Uma delas, a educação. Eles entendiam que a educação podia ajudar a acabar com o capitalismo na perspectiva que rompia com a divisão de classes na escola. Então, ao você não ter mais a educação Y, ter uma escola só, você acabava com a reprodução das diferentes classes do seu processo de educação. Só que isso não é suficiente, você tem que fazer isso também no ambiente de trabalho. Você tem que fazer isso também nas decisões políticas do coletivo. Então, a grande diferença é que a escola nova propunha a educação integral, mas vinculada, e isso também se reproduz muito nas escolas democráticas hoje, muito no viés pedagógico. E aí, eu gosto de pensar sempre que para pensar numa educação anarquista, libertária mesmo, você tem três dimensões. Uma é a dimensão pedagógica, que é aquela assim, beleza galera, aqui ó, vamos botar as crianças aqui, fazer uma assembleia aqui na escola e decidir se você vai estudar matemática ou português. Vai ser o projeto do Rio ou vai ser o projeto do não sei o quê. Uma certa democracia, um ambiente democrático pedagógico, focado na sala de aula, relação professor-aluno. Esse é a autogestão, podemos chamar de autogestão pedagógica. Isso, a escola democrática tem isso. Várias escolas de playboy, rico, que custa 5 mil, tem. Aquela escola Avenues, que agora está vindo da gringa, tem. Assembleia de aluno, tudo bem, tudo bem. Escola Waldorf pode ter, tem. Autogestão pedagógica. Outro nível é a autogestão política. Quem decide o que a gente vai estudar? Quem decide o currículo? Todo mundo constrói o currículo junto? Isso tem uma dimensão pedagógica, mas tem uma dimensão política. Quem delibera sobre isso? São os alunos? Não. Aí você já tem um corte. Qual escola que faz isso? O MST faz. O MST tem autonomia pedagógica e tem autonomia política. Beleza. A escola pública não tem. A escola privada particular não tem. Porque tem um dono. A escola tem currículo estabelecido de cima para baixo, a heterogestão do currículo e da organização, da administração. Quem administra é o corpo burocrático. Então não vai ter assembleia para substituir. Tira o diretor da escola e vamos fazer tudo em assembleia aqui da escola. Não tem isso. Ponto. Então, terceiro ponto, a dimensão econômica. De onde vem o dinheiro? Como que se sustenta economicamente essa escola? É o Estado que dá. Recolhido imposto, né? O Estado somos nós, desculpa. Nós mesmos, o Estado repassa o dinheiro. Ou é uma escola privada que é paga com mensalidade e gera lucro para o dono. Então ela não tem autogestão econômica. Então, está entendendo um pouco a escola
a proposta do Dewey da Escola Nova não dá conta dessas 3 dimensões. Ela não fala sobre a dimensão econômica e política. Ela fala de cidadania, genericamente, democracia, mas isso é democracia burguesa, não é isso que ele está falando. Vamos fazer democracia real, direta, na escola? Anísio Teixeira não falou isso não. Dewey tem que pensar. Paulo Freire discutia isso, podia ter uma discussão aberta para isso. Aí o MST, eu acho que também, de certa maneira, tem uma autonomia econômica, em que pese que ele é vinculado a partidos, a correntes específicas dentro do socialismo e tal. Tem toda uma cadeia de dependência, assim, que é um movimento autônomo entre aspas. A gente sabe que é autônomo, mas reconhece uma certa relação, né, com o PT, sei lá, historicamente, com a CUT, com organismos internacionais, católicos da igreja, que dão dinheiro, não é uma coisa que não tem autogestão plena, né, o MST. Mas é claro que o processo educativo do MST é um dos mais interessantes que a gente tem hoje, em termos de movimento social, porque é pensar, nós somos camponeses, temos que construir nossa própria educação, a experiência das cirandas para a criança é maravilhoso, assim, é muito bom. Talvez não dê conta para não ser no sentido de uma perspectiva anarquista, né, libertária, porque ainda dialoga dentro de uma lógica representativa, talvez de organização também leninista, uma estrutura política de decisão que não é libertária, tem todas essas questões, mas há que reconhecer que é uma experiência muito legal. E muitos anarquistas vão para o MST, não só no campo educativo, mas também na luta da ocupação, para a reforma agrária. É uma luta também dos libertários dentro, claro que aí entra em choque com a questão da direção, da forma de organização do MST, isso talvez crie alguma tensão. Mas quando você está na base, é a mesma coisa do sindicato, né? A direção é uma coisa, mas quando você trabalha na base, com uma comissão de fábrica, por exemplo, é outra lógica. Você está trabalhando de igual para igual com o peão, né? Então acho que tem essa não sei se respondi, mas dialogando, dando minha opinião, né? Uma opinião que talvez seja muito pessoal, mas... Eu gostaria de falar uma coisa. Dentro da sua fala, você abrangeu bastante. Dentro da sua fala, você abrangeu bastante a questão da educação relacionada ao gênero e relacionada à classe. Mas e a questão de raça? O que você poderia falar sobre a educação anarquista relacionada à raça? As escolas anarquistas que a gente tem mais conhecimento são as escolas europeias. Escolas que aconteceram na Espanha, na Europa, na França e tal. A participação nessas escolas, por exemplo, de estudantes negros de origem africana é, não sei, talvez nula, né? Eu não lembro de ver, né? Escola moderna e tal. Eu quis levantar isso porque eu sei que veio da Europa. Eu não sou uma estudiosa de anarquismo, eu não conheço tanto sobre o assunto, mas eu pelo pouco que eu sei que foi algo que foi firmado mais em cima de estudiosos que são pessoas brancos, europeus num contexto branco, e do Brasil nós não estamos num contexto branco. Embora a hegemonia seja branca, nossa população, ela não é hegemonia branca. Sim. Então a gente precisa abordar isso também. Claro, mas isso é o que eu vou comentar. Em que pese que não havia nas escolas, talvez nem no movimento operário europeu, muita presença de negros, eu estou pegando talvez no aspecto mais teórico, mas que faz uma marca muito importante em relação a outras correntes políticas, né? Os anarquistas sempre foram anticolonialistas, diferente de correntes socialistas, inclusive Marx, que não tinha perspectivas anticolonialistas. Os anarquistas sempre foram. O Élisée Reclus, que é um geógrafo, esse geógrafo anarquista escreveu o livro, e o Kropotkin, mas o Reclus especificamente, ele era extremamente anti-escravagista. Ele foi ser tutor de uma filha de um fazendeiro foi em Nova Orleans, né? Ele foi nos Estados Unidos trabalhar lá como educador, tutor de uma filha do fazendeiro, e ele francês, viu a escravidão, porque na Europa ele não vivia, viu a escravidão nos Estados Unidos. Ele se revoltou completamente, escreveu vários artigos contra isso. Tem um texto dele que chama Escravidão nos Estados Unidos, depois ele discutiu a escravidão no Brasil, condenando a escravidão em 1800 e pouco, na época que os geógrafos, pelo menos, escreviam justamente para apoiar a colonização e a dominação da África. Então,
E o Kropotkin dizia, inclusive nesse livro aí, ele dizia assim, a geografia tem que servir para a ciência, para várias coisas, mas uma das coisas é para reconhecer que somos todos irmãos, somos todos um povo só. Então, ao você reconhecer a cultura de outros povos, de povos distantes, de povos que você não são da sua própria cultura, você reconhece aquilo, e aí o Paulo Freire discute isso mais contemporaneamente, de um outro jeito na educação, mas você reconhece aquela cultura como igual à sua. Então, eles falavam, a geografia tem que servir para a gente ter um sentimento internacionalista. Então, de certa maneira, ele está rompendo com toda a escola de pensamento europeia, que dizia que não somos iguais. Os brancos são melhores, os negros são inferiores. Então, essa é talvez no campo, não sei se é epistemológico, assim, mas na discussão teórica, os anarquistas fazem um corte muito claro em relação a isso no século XIX. Então, são anticolonialistas, inclusive, contrariamente a correntes marxistas e próprio Marx, que tratava, por exemplo, o Paul Lafargue, que era o companheiro da filha dele, que era de origem cubana, como o crioulo. Sim, então ele era fora, enfim, outras declarações mais pesadas do Marx. Então não era uma coisa, enfim. Então tem essa discussão de que o anticolonialismo, tá, por um lado. Por outro lado, quando o anarquismo chega aqui na América, na América, né, nos Estados Unidos, mas na América do Sul, ele chega bastante pela via ainda vinculada à imigração europeia. Então, é clássico falar, os trabalhadores italianos e espanhóis vieram, são os anarquistas. Né? Mas quando a gente pega a escola moderna, eu não trouxe a foto para vocês, a escola moderna de São Paulo, de 1912 a 1919, na foto da escola moderna a gente vê crianças negras. Mas é porque especificamente a escola moderna ficava no bairro do Brás, que é um bairro tipicamente italiano. A população negra em São Paulo morava em outros bairros, no Bexiga, no Baixada do Glicério, tinha outros bairros, tinha outras profissões. A escola foi fundada lá, mas mesmo assim tinha negros. Coisa que se você olhar em fotos de escolas públicas da época, nem pensar. Nem pensar. Não tinha nenhuma possibilidade de acesso de negros à escola pública naquele período. Então, assim, não é uma grande coisa, como se diz, talvez não tem uma grande quantidade de negros inserida no movimento operário, pelo menos a gente não tem os documentos, né? Não estou afirmando que não tem, mas no Brasil, por exemplo, a gente não consegue perceber pelas fotos, percebe a presença de negros, como São Paulo é uma cidade também... Mas não é uma presença proporcional. Não é uma presença proporcional ao número da população local. Mas existia a preocupação de reconhecer isso como uma questão e discutir isso já nesse período. Tanto que a Escola Moderna número 1 de São Paulo, essa que eu circulei o jornal, circulei o boletim, né, para vocês verem. Essa escola foi fundada dia 13 de maio de 1912, propositalmente. E numa discussão em que o 13 de maio não foi a abolição da escravidão, ela só mudou a configuração da escravidão, deixou de ser uma escravidão daquele modelo colonial e passou a ser uma escravidão assalariada, onde negros e brancos são vítimas, agora são vítimas iguais, porque antes era escravidão... Não iguais ainda. Não iguais, mas o assalariamento é o mesmo para todo mundo, você vende sua força de trabalho, é uma outra, você não é escravizado pela força, você é escravizado pela necessidade de se reproduzir enquanto vida. E isso, nesse sentido, o capitalismo, digamos, formalmente igualou. Na prática não, é óbvio, né? Os negros são excluídos, mas formalmente um negro e um branco vende a força de trabalho igualmente por um salário. Então, os anarquistas fazem essa discussão de que 13 de maio era uma farsa, isso em 1912. Eu não sei eu não sou estudioso disso, mas por exemplo, os movimentos negros da época, jornais que tinham do movimento negro já discutiam isso. Eu sei que tinha alguma organização negra, de movimento negro. Inclusive, na greve de 1917, em Campinas, uma das maiores lideranças do movimento grevista lá, eu não lembro o nome dele, depois eu pego aqui na internet o nome dele, especificamente. Uma das lideranças da greve 17, e era anarquista, em Campinas, era o presidente da Associação dos Homens Negros, de Campinas também.
Então tem foto dele, presidente da Associação dos Homens Negros. Por quê? Porque a configuração em Campinas era de trabalhadores da ferrovia, então tinha muitos negros trabalhando na ferrovia e trabalhando na carga e descarga de sacas. Então, lugares de entreposto de carga era uma profissão que, após a abolição, foi, de certa maneira, ocupada por negros, porque o grande capital contratava, né, os negros na fábrica. Sim. Então, deixar isso com os piores trabalhos possíveis. Isso, deixar por uma questão, né, ainda da herança colonial, escravagista, né, onde se até há pouco tempo ele era um escravo, como é que eu vou pagar um salário para ele trabalhar para mim agora? Isso a gente, até hoje. São Paulo também, né? Estou falando de São Paulo. Rio de Janeiro, agora fosse trabalhar. Era outra configuração. Estou falando da São Paulo, da greve que é o que eu conheço melhor, assim, né, a greve 17 de São Paulo. Então tem isso, na verdade, é uma coisa que até convido você e todo mundo que quiser. A gente tem tentado fazer um esforço de achar material sobre isso, para escrever sobre a presença negra dentro do movimento anarquista. Histórico. Histórico. Aí o grande, que é considerado o Bakunin brasileiro, inclusive, o Domingos Passos é negro. É originário do Rio, mas veio para São Paulo. Lima Barreto foi anarquista também, era negro, enfim. Mas, assim, para sair só desses exemplos, né, de que tinha um negro e tal, não, vamos ver como que era a configuração mesmo do anarquismo nessa discussão. A discussão antirracista e anticolonial feita pelos anarquistas. Esse o Antônio Carlos Oliveira, uma galera pelo Facebook, a gente tem feito uma discussão num grupo assim, no Facebook, meio informal, elencando bibliografia sobre isso, por exemplo, pegando livros que falam sobre a configuração da classe operária no começo do século, como é que foi após a abolição. A gente tem discutido. Grupo aí pra gente. Depois me dá seu contato, a gente troca essa ideia, porque seria muito importante mais gente contribuir com isso, que é uma coisa necessária. Aí hoje em dia a gente tem essa discussão. Tem inclusive foi traduzido agora recentemente para o português, o livro do Lorenzo Comboa Irving, que é um líder Pantera Negra que foi preso nos Estados Unidos e na cadeia virou anarquista. Ele escreveu um livro que chama Anarquismo Negro, a Revolução do Anarquismo Negro. Anarquismo Negro. E ele vai na jugular do movimento anarquista dos Estados Unidos. Fala, vocês são um bando de brancos, patriarcados, sabe? Faz uma crítica na perspectiva de um negro, Pantera Negra, negro anarquista, detonando o movimento anarquista americano. Porque o movimento Pantera Negra, ele era um movimento que tinha um pensamento bastante anarquista. Sim, de autonomia, tinha uma organização hierárquica, a organização não sei se era tão... A organização interna não sei, não conheço direito. Mas tinha essa coisa, um pouco dessa perspectiva operária, autodefesa dos negros, né? Vamos fazer por nós mesmos. Ele era um movimento bastante libertário. Sim. Eu não posso dizer anarquista, mas ele era bastante libertário. Mas ele, o Lorenzo, especificamente, se descobriu, né? Eu tinha falado, se converteu, não, se reconheceu, se descobriu anarquista na cadeia. Então acho que eu recomendo essa leitura, que é mais contemporânea, não fala do anarquismo histórico, mas fala do anarquismo dos anos 70, 80 nos Estados Unidos, a partir da perspectiva de um militante negro, encarcerado. Então é uma lacuna, assim como das mulheres, a mesma coisa. A gente tem feito esforço aí fazer, não é propaganda, né, mas falar um pouco do que a gente tem feito. Eu sou parte da Biblioteca Terra Livre também, então esses livros que a gente publicou, boa parte são os livros da biblioteca que a gente edita. A gente tem feito o esforço de resgatar as mulheres anarquistas. Então tem, claro que às vezes a presença nos jornais é muito inferior do que os homens. Você pega o jornal Operário da época, tem 20 artigos, um é de uma mulher. Depois pula 10 edições, tem um ali, 2 de outras mulheres anarquistas. Você não tinha caso de mulher que assinava com homem? Tinha também. A própria fundadora das Mulheres Livres, que é uma organização espanhola, da Revolução Espanhola, né, que era uma organização anarquista essencialmente feminina, elas não se diziam feministas. Aí é uma discussão. Né? Inclusive tem um documentário sobre as Mulheres Livres que ela discute essa diferença. Era uma associação feminina anarquista. A Lucia Sánchez Saurnil, que é a fundadora, assinava com o nome masculino. Lúcio, ela usava um pseudônimo. Tinha isso também. Mas em São Paulo, nos jornais anarquistas, a gente encontrou alguns nomes. A Maria Lacerda de Moura publicou vários livros e a gente está organizando livros sobre a Isabel Cerruti, agora, que era uma militante anarco-comunista, apoiou a greve 17, foi anarquista a vida toda. De 17 a 68, ela foi anarquista. 50 anos escrevendo em jornal anarquista. E ninguém conhece. Nem
nós militantes, né? Então a gente está tentando resgatar tanto essa presença negra como a discussão das mulheres no movimento anarquista. Mas não é fácil, porque às vezes não tem documento, é invisibilidade. Apagou, né? Eu não lembro o nome dela. Apagou, Patrícia Galvão. Isso, ela era anarquista? Não, ela era comunista. Comunista. Mas era uma mulher interessantíssima, né? Sim. Revolucionária. Eu escuto, a gente escuta, né? Ouve falar, mas eu preciso pesquisar mais. E a questão da fora da escola, né? Que tinha comentado. Sim, isso que a gente está fazendo é fora da escola. A educação libertária, essencialmente, é isso. Se for seguir a perspectiva clássica, é fora da escola. É em espaços autogeridos, é em coletivos, é em associações, é nos sindicatos, se você consegue uma brecha para fazer uma formação política. Tal. São outros espaços. Na escola você vai estar sempre constrangido por isso tudo que o Amir já levantou e que Carla falou. Então, a gente pode atuar, mas a gente não cria um espaço realmente livre. Por exemplo, aqui a gente é um coletivo horizontal, que tem participação livre, enfim, é uma outra realidade, é uma outra forma de organização política, da própria atividade. Isso conta. Não é só o tema que a gente trata, é a forma que a gente organiza as atividades que também dão um caráter libertário ou não para uma atividade. Pode falar, pode fazer uma aula sobre Bakunin, mas ser um professor extremamente autoritário numa instituição extremamente conservadora e de reprodução do sistema. Você pode, porque é isso, no final das contas, na escola, se você quiser falar o semestre inteiro sobre Bakunin, você pode. Mas não vai mudar nada, porque não é pela essa ideia de que você tem que criar consciência nas pessoas, uma questão teórica, pela fala, pelo convencimento. Não funciona assim, você convence pelo exemplo, pela prática. Então, você não precisa falar do Bakunin, mas se você for um professor ético, um professor que respeita os alunos, respeita a diversidade cultural, tudo, as falas, não impõe, não acha que tem poder sobre isso, não é autoritário, isso vai surtir mais efeito no estudante do que o tema que você tem. É mais ser anarquista e não falar de anarquismo. É muito diferente, exatamente. É muito diferente. Falar de anarquismo, qualquer mané, qualquer babaca pode falar. Agora, praticar isso no cotidiano, não é que também, né? Então fala um pouco sobre É isso. muito O que seria difícil. a prática libertária nesse sentido? Eu acho que é importante. Respeitando esses princípios um pouco que eu levantei. Claro que não dá, não tô falando que é pureza, né? Não existe uma carteirinha, né? Falar, tá, então você, vamos lá, você fez tal coisa? Tique, fez tal coisa? Tique. Aí você ganha a carteirinha anarquista. Mas é sempre buscar isso no seu cotidiano, né? É tentar não reproduzir a autoridade, criar formas horizontais de decisão, participação concreta, ter a perspectiva de que a produção do conhecimento é coletiva, não é individual. O processo educativo não é centrado no professor, tem que ser centrado no sujeito aprendente. Coisa que o Paulo Freire fala de um outro jeito, os anarquistas falavam 100 anos atrás. Sim. Então vai muito, acho que, da prática. E da ética também, né? A questão da responsabilidade que você falou, acho que o amigo também comentou, é muito importante. Não adianta você falar, vou dar 10 para todo mundo e cada um faz o que quer. Porque anarquismo não é sinônimo de cada um faz o que quer. Porque isso é liberalismo. Sim, com certeza. Isso é liberdade no sentido liberal, cada um faz o que quer. E aí, qual o limite da sua liberdade? Quando encontra a liberdade do outro, né? Quando a minha liberdade termina onde começa a do outro. Isso é extremamente liberal. O anarquista entende que a liberdade só é coletiva, ou não é liberdade. É ter uma compreensão de espaço. Eu costumo dizer para os alunos que o anarquismo ele é uma organização tal que a gente não tem compreensão. Ela está fora, porque a gente não consegue se organizar desse jeito. E existe exatamente a ideia oposta de que o anarquismo é bagunça. Não, é absurdo. E é uma loucura, né, cara? Anarquismo é a mais alta expressão da ordem, como diria o Zé Recli. Mas é uma ordem auto-instituída e não hierárquica. Sim. É difícil entender isso, mas assim, é relativamente simples. Né? Acho que é difícil entender isso na escola, porque Na várias escola, empresas então. capitais já entenderam isso. Sim. Os caras são bastante ligeiros para essas coisas. Então, não sei, eu tenho muito disso. Tem o Amir citou, né, quando ele se descobriu anarquista, não sei, encontrou outros anarquistas. Ele está falando do Centro de Cultura Social. O Centro de Cultura Social é um espaço anarquista fundado em 1933 em São Paulo. Lá, na década de 80, 90, tinha os velhinhos anarquistas. Ainda alguns velhinhos dessa década de 30. Imagina, uma molecada, adolescente, chegar lá, porque tem um hiato, né, de 30, década de 30, 40, que tinha os anarquistas, toda a ditadura, os anarquistas foram totalmente
já estavam, já tinham sido reprimidos pelo Getúlio, a ditadura foi ainda fechou mais a possibilidade de discutir anarquismo, falar sobre anarquismo. Então tinha um hiato de geração. Imagina para um moleque de 14 anos chegar lá e ver um velhinho de 70 anos anarquista. A gente teve contato com o Diego, né, o Diego Gimenez. Foi um velhinho que lutou na Revolução Espanhola, bicho. O cara tava lá com a metralhadora tomando a telefônica, em 36. E o cara levanta e conta isso pra gente no espaço libertário, no espaço autogerido. Imagina aqui, tá aqui, o cara fala, eu lutei na Revolução Espanhola, e te dá um relato disso. Foi em campo de concentração. Ele ficou depois foi preso em campo de concentração. Então, essa experiência, ele podia falar o que quisesse, podia falar do Kropotkin, do bagulho, pra mim não interessava nada disso. O relato de vida e da retidão que ele tinha, da ética que ele seguia no trato cotidiano, no respeito com a molecada. Então, ele não achava que por ser velho, por lutar na Revolução Espanhola, ele era melhor do que um punk burro que chegou lá com 12, 14 anos de idade. Ele respeitava isso. Então essa postura é diferente, né? A postura ética. Quando você olha. Mas eu acho que também é uma questão exemplo, do né? nosso comprometimento, né? Porque se eu tô comprometido a agir de modo ético, por mais que eu não vai gravar mais. eu tenho meu comprometimento inicial que me faz ter um retorno Sim. pro lugar. E eu acho que isso é muito importante ter no horizonte, é o que parece coerência. Sim, sim.